Olá galera, aqui é o professor Danilo e nós vamos estudar agora a equação do segundo grau, tá? Então, para facilitar o nosso pensamento sobre a equação do segundo grau, o assunto foi dividido em partes, ok? E agora nós vamos estudar a resolução da equação do segundo grau. E a resolução que a gente vai estudar aqui é a resolução pela fórmula de Bhaskara, tá? Então, primeiro, qual que é a fórmula de Bhaskara? A fórmula de Bhaskara é x, que é igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada de b elevado ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, dividido por 2 vezes a. Então essa é a fórmula de Bhaskara, tá? E é a partir dela que nós vamos resolver as equações do segundo grau. Então, a fórmula de Bhaskara foi criada para que a gente possa resolver as equações do segundo grau. Essa foi a finalidade da criação dessa fórmula, tá? Então, como exemplo, nós vamos encontrar as raízes ou soluções das equações a seguir. A primeira equação é a letra A, que é x² menos 5x menos 6, que é igual a zero. Então, vamos nos atentar ao enunciado aqui em cima, que está escrito como recomendação, tá? Então, nós vamos encontrar as raízes ou soluções das equações a seguir. Então, raízes e soluções são as respostas que a equação pode ter, ok? Então, raiz e solução é a mesma coisa, tá certo? E tem mais um detalhe, né? Aqui nós temos as raízes. O que significa isso, né? Está no plural. Então, nós temos as raízes ou soluções. Então, na verdade, uma equação do segundo grau ela pode ter até duas respostas diferentes, tá? Porque a quantidade de respostas está ligada diretamente com o grau da equação. Como essa é uma equação do segundo grau, ela pode ter até duas respostas. Se fosse uma equação do terceiro grau, poderia ter até três. Se fosse uma equação do quarto grau, poderia ter até 4 respostas. E assim por diante, tá? Então, o grau da equação determina a quantidade de respostas que ela pode ter, ok? O próximo passo para a resolução, então, aqui da equação do segundo grau, galera, é nós encontrarmos o A, o B e o C, que são os coeficientes da nossa equação do segundo grau. Por que eu preciso deles? Para substituir aqui na fórmula. Ó. No lugar do B eu vou colocar o B, no valor do A eu vou colocar o A, e no lugar do C eu vou colocar o C. Então, dentro dessa equação do segundo grau, nós já conseguimos determinar nela quem é o A, o B e o C. O A é o valor que acompanha o x², ok? Quem acompanha o x² nessa equação? Quem acompanha aqui é o número 1. Tem um número 1 aqui na frente do x que não aparece, mas a gente sabe que ele está aqui. Então, o A é 1. O B, pessoal, o B é quem acompanha aqui o x, tá? Então, o B vai ser menos 5, porque quem está acompanhando o x é o menos 5. E a letra C vai ser o elemento que está sozinho, que não tem nenhuma letra com ele. Então, é o menos 6. Ok? Então, a gente já sabe quem é o A, o B e o C. Então, vamos agora para a fórmula de Bhaskara, que é igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada de b elevado ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, onde tudo está dividido por 2 vezes a. Agora, nós vamos substituir na fórmula os valores de A, B e C. Então, nós temos que x é igual a menos b. Então, no lugar do b, eu vou colocar menos 5. A gente tem que lembrar que quando nós vamos trocar a letra por um número negativo, nós temos que colocar ele entre parênteses. Então, vai ficar menos, abre parênteses, menos 5, mais ou menos. Bom, aqui a gente colocou o menos da fórmula, do menos b, e o menos do menos 5. Por isso que ficou 2 sinal de menos aqui. Mais ou menos a raiz quadrada de b elevado ao quadrado. Então, ele é negativo, vou colocar entre parênteses. Menos 5 elevado ao quadrado. Menos 4 vezes. Agora, nós temos a letra A. No lugar da letra A, eu vou trocar pelo número 1. Então, vai ficar 4 vezes 1 vezes, e nós temos aqui a letra C. No lugar da letra C, eu vou colocar, então, menos 6. É negativo, vai ficar entre parênteses, vezes menos 6. Isso tudo dentro da raiz, dividido por
2 vezes o a, de novo, que vale 1. Então, vai ficar 2 vezes 1. Substituímos, então, agora o valor na fórmula. O próximo passo é resolver a expressão que nós temos aqui. Então, o x é igual. Primeiro, aqui nessa parte da frente, nós vamos eliminar os parênteses. Para isso, basta fazer jogo de sinal. Então, negativo com negativo é positivo. E nós vamos colocar aqui o número 5. Eliminamos os parênteses, então vamos prosseguir. Mais ou menos. Vamos resolver agora o que está dentro da raiz quadrada. Tá? Primeiro nós vamos resolver essa potência, depois a multiplicação e no final a subtração. Então nós temos mais 5 mais ou menos a raiz quadrada de menos 5 elevado ao quadrado é menos 5 vezes menos 5, que vai dar mais 25. Lembrando que qualquer número elevado ao quadrado vai dar positivo. Então, menos 25 elevado ao quadrado vai dar mais 25. Agora aqui nós temos uma multiplicação. Menos 4 vezes 1 vezes menos 6. Então, vamos fazer primeiro aqui o jogo de sinal. Negativo do 4 com o positivo do 1, que não aparece, mas a gente sabe que está aqui. Então, é menos com mais, vai dar menos. E menos com o menos do menos 6 vai dar mais. Agora, vamos executar a multiplicação. 4 vezes 1, 4. E 4 vezes 6, 24. Ótimo! Isso tudo dividido por... Aqui nós temos 2 vezes 1. E 2 vezes 1 é 2. Vamos terminar agora de resolver a expressão, tá ok? Continuando, então, nós vamos ter aqui o x é igual... A gente sabe que quando é positivo a gente não precisa colocar o sinal, né? Então vai ficar só o número 5. X é igual a 5, mais ou menos a raiz quadrada de... Agora a gente vai somar os valores. 25 mais 24 vai dar 49. Isso tudo dividido por 2. Próximo passo, a gente vai extrair o radical. Então, x é igual a 5 mais ou menos a raiz de 49, que é 7, dividido por 2. Então, o resto eu só copiei, tá? Resolvi só a raiz quadrada, que era o que dava para fazer. Bom, no final a gente ficou com isso aqui, ó. X que é igual a 5 mais ou menos 7 dividido por 2. O que significa? Significa que a gente tem um cálculo para o positivo e um outro cálculo para o negativo. Então, esse x ele vai virar dois números. Ele vai virar o x', tá? Que é a parte positiva. Então, eu vou pegar o mais. 5 mais 7 dividido por 2. E nós vamos pegar aqui também o x e transformar ele em x duas linhas. Então, por que é x' e x duas linhas? É só para separar, ok? Os números. Só para simbolizar que nós temos dois números diferentes para o x. O x duas linhas, então, vai ser 5 menos o 7 dividido por 2. Nesta equação, então, nós vamos ter duas soluções. E para encontrá-la agora, basta resolver as expressões que nós temos aqui, que é a expressão x' e a expressão x duas linhas. Na expressão x' nós temos 5 mais 7 dividido por 2. 5 mais 7 é 12. Então, fica 12 dividido por 2, que é igual a 6. Então, uma solução para a equação é 6. A outra solução é o x duas linhas, que é 5 menos 7 dividido por 2. Então, se eu tenho 5 e eu devo 7, eu fico devendo 2, dividido por 2. Menos 2 dividido por 2, então menos com mais vai dar menos. 2 dividido por 2 vai dar 1. Então, nós temos que o x duas linhas é menos 1. O que nós temos aqui, então? Nós temos aqui as duas soluções. Uma é 6 e a outra é menos 1. Então, vamos agora representar essa solução. Como nós vamos fazer isso? Nós vamos escrever que a solução é x igual a 6 e x' igual a 6, perdão, e o x duas linhas igual a menos 1. Então, essas são as duas soluções para a minha equação do segundo grau. x' igual a 6 e x duas linhas igual a menos 1.
Galera, vamos agora para o exemplo B, tá? No exemplo B, nós temos a equação x² menos 8x mais 12, que é igual a zero. Então, o primeiro passo para a gente resolver essa equação é determinar quais são os valores de A, B e C. Então, nós temos que, nessa equação, o A ele vai valer 1, porque nós sabemos que aqui na frente desse x² tem 1 que não aparece. O B ele vai ser menos 8. E o C ele vai ser 12. Ótimo! Agora que a gente já retirou o valor de A, B e C, nós vamos então substituí-los na nossa fórmula de Bhaskara, tá? Que é x é igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Tudo dividido por 2 vezes o A. Então, continuando agora, galera, nós vamos fazer o quê? Nós vamos substituir os valores de A, B e C na fórmula de Bhaskara. Então, nós temos que o x é igual. No lugar do B, então, eu vou colocar o menos 8. Então, vai ficar menos, abre parênteses, menos 8. Onde um menos é da fórmula e o outro menos é do número. Porque na fórmula é menos b. Mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado. Nós sabemos então que o b é menos 8. Então vai ficar menos 8 elevado ao quadrado. Menos 4 da fórmula, que multiplica. Vamos substituir agora o valor do a. O a aqui ele vale 1. Então nós vamos trocar o a por 1. Então vai ficar 4 vezes 1. Vezes o c. O c ele vale quanto? Ele vale 12. Então nós vamos substituir aqui o c por 12. Então ficou 4 vezes 1 vezes 12. Tudo isso dividido por 2 vezes 1, porque o a vale 1, ok? Como está sinalizado aqui. Ótimo. Agora que nós já substituímos os valores, nós vamos resolver então a expressão. Então temos que o x é igual. Vamos eliminar os parênteses aqui. Menos com menos, mais. Então vai ficar mais 8. Mais ou menos a raiz quadrada de 8 elevado ao quadrado, perdão, menos 8 elevado ao quadrado vai dar mais 64. Porque menos 8 vezes menos 8 é mais 64. Agora aqui nós temos menos 4 vezes 1 vezes 12. Menos 4 vezes 1 vai dar menos 4. Menos 4 vezes 12 vai ser menos 48. Isso tudo, pessoal, vai ficar dividido por 2 vezes 1, 2. Agora, galera, nós vamos resolver, então, aqui o que está dentro da raiz, tá? Essa subtração. Então, vai ficar x é igual a 8, não preciso colocar o sinal de mais, tá? Quando é positivo, mais ou menos a raiz quadrada de 64 menos 48 vai dar 16. Tudo isso dividido por 2. Então, significa que o x é igual a 8 mais ou menos... Vamos extrair agora a raiz quadrada de 16, que é 4, dividido por 2. Então, agora aqui nós temos o quê? Que o x é igual a 8 mais ou menos 4 dividido por 2. Então, nós vamos separar agora esse x em duas partes. O x', onde nós vamos pegar a parte positiva, que é 8 mais 4 dividido por 2. E nós vamos ter agora o x duas linhas, que nós vamos pegar a parte negativa, que é 8 menos 4 dividido por 2. Ok? Então, nós temos aqui as duas expressões, porque nós vamos ter, então, duas respostas. Ok? Então, para encontrar as respostas, agora é só resolver essas equações. Essas expressões, perdão. Então, no x' nós temos 8 mais 4 dividido por 2. 8 mais 4 vai dar 12 dividido por 2. E 12 dividido por 2 é 6. No x duas linhas, nós temos o quê? Nós temos 8 menos 4 dividido por 2. 8 menos 4 vai ser 4 dividido por 2. 4 dividido por 2 vai ser 2. Ótimo! Então, quando a gente termina de resolver as duas expressões, a gente já encontra os dois resultados.
Então, a solução é 6 e 2. Vamos escrever aqui a solução, então. Solução. O x' é igual a 6 e o x duas linhas é igual a 2. Essas são as soluções da nossa equação de segundo grau.